Olá, senhores, olá, senhoras, tudo bom com vocês? Aqui, adivinha quem está de volta? Seu detestável professor de história, Bruno da S. Como eu havia falado no vídeo anterior, estamos aqui hoje para a gente dar uma mastigada no texto que eu coloquei já lá no painel de atividades da nossa gloriosa plataforma Google Classroom, ou Google Sala de Aula, para quem sabe falar português. Vejam bem, esse texto, a gente vai acumular uma ideia a partir desse texto. Virão outros, né? Nas próximas semanas eu vou colocar outros. Essa aula de hoje vale tanto para a rapaziada do Ninja 1, quanto da 1017, da 1018, da 1015 e da 1016, certo? O material é basicamente o mesmo. Eu coloquei lá no painel de atividades de história o texto tempo cronológico e tempo histórico, certo? Considerações, né, iniciais simples, só para a gente reforçar. Você está vendo esse vídeo, fala para outro colega seu de turno que você conhece, tem condição de acessar a internet, seja pelo telefone, seja por um computador em casa, para que, né, veja tanto esses vídeos quanto o material. Quem tiver dúvida, tá aparecendo aqui, ó, agora o meu telefone, e aí me manda mensagem. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente está importante, porque algumas pessoas me perguntaram isso. A gente está num momento de transição, de mudança. Esse é um momento onde a gente ainda não sabe o futuro. Cara, é importante que você marque presença na plataforma. Ponto. Esteja aqui. Esteja vendo o que os professores estão postando. Os professores, por obrigação, estão lá, colocando o trabalho deles, o que eles fariam em sala de aula, estão fazendo na plataforma. Okay? O conteúdo. Muita gente me perguntando, e chamada? Vamos parar para pensar um pouquinho, gente. Chamada? Tem tantas outras coisas mais preocupantes no cacete dessa vida para vocês estarem preocupados com chamada. Não se preocupem com isso agora. Se preocupem em arrumar um jeito de acessar a plataforma e de vocês lerem os conteúdos que os professores estão colocando para vocês estudarem. Conforme for, vocês vão mandando e-mails para os professores para tirar as dúvidas de vocês, ou para cobrar se o professor postou material novo ou não, tirar a dúvida. O meu tá aqui, tá? O meu e-mail é esse aqui. Você pode me mandar e-mail, toca no meu telefonezinho, eu recebo a notificação e conforme for, vou lidando. Entende? Seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, a gente vai resolvendo. Nesse momento, se preocupa em acessar a plataforma. Com o que vai ser feito de chamada, ou como é que vai ser feito questão de nota. Isso é o futuro, né? Como vocês dizem, o futuro a Deus pertence. Tô pronto, lida com a parada dessa forma. Nosso texto, que colocamos lá, tempo cronológico e tempo histórico. O que ele propõe? Ele quer estabelecer uma diferença, porque na história, o tempo cronológico e o tempo histórico são duas coisas diferentes, apesar de estarem relacionadas. Por exemplo, no primeiro parágrafo está lá, eu escrevo o seguinte: o tempo é uma questão fundamental para a nossa existência. Inicialmente, os primeiros homens a habitarem a Terra determinaram a contagem desse item do tempo por meio da constante observação dos fenômenos naturais. Dessa forma, as primeiras referências de contagem de tempo estipulavam que o dia e a noite, as fases da lua, a posição dos astros, a variação das marés ou o crescimento das colheitas pudessem metrificar, né, medir o quanto de tempo se passou. Na verdade, os critérios para essa operação são diversos. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar, se questionar e refletir sobre isso. Por que a gente conta o tempo? Né? Por que a gente fala assim, por exemplo, nossa, tem mó tempão que eu não como parada tal. Como é que você sabe que tem mó tempão que você não come? Tipo, você pede pra sua mãe, sei lá, fazer uma comida que você gosta, e aí a sua mãe, eu falei, pô, mãe, mó tempão que tu não faz essa parada aí. Como é que você sabe que passou mó tempão? Certo? Que critérios que você utiliza para contar? Hoje, no século XXI, a gente tem milhares de instrumentos para ver o tempo passando. Se você pegar o seu telefone celular, você abre lá nos aplicativos, tem um íconezinho provavelmente chamado relógio,
E ali ele tem, dentro desse do aplicativo relógio, ele tem as horas que ficam ali passando. Você pode saber que horas são, por exemplo, em Nova York, em Paris, em Tóquio. Ou você pode ficar contando quanto tempo passa num cronômetro. Você dispara um cronômetro e fica lá vendo os milésimos de segundo, os segundos, os minutos, as horas. Mas por que a gente conta tempo? Por que a gente precisa desse referencial? É a partir disso que o nosso texto se inicia. Não sendo apenas baseada em uma percepção da realidade material, a forma com a qual o homem conta o tempo também pode ser visivelmente influenciada pela maneira com que a vida é compreendida. Em algumas civilizações, a ideia de que houve um início em que o mundo e o tempo se conceberam, juntamente vem seguida pela terrível expectativa de que, algum dia, esses dois itens alcancem seu fim. Já outros povos entendem que o início e o fim dos tempos se repetem através de uma compreensão cíclica da existência. Ou seja, né, o tempo, alguns povos acreditam que ele tem um início e vai ter um fim. Então, por exemplo, se a gente pegar dentro da tradição judaico-cristã, então você tem lá um momento em que Deus cria o mundo, né, constrói o mundo em 7 dias, e vai vir em algum momento, né, como está descrito no livro do Apocalipse, que o chão vai tremer, né, o céu vai cair, o céu vai se abrir, e os anjos de Deus, os anjos de Deus. O que acontece? Isso é a tradição judaico-cristã. Acredita que existe um início e um fim. Outros povos acreditam que início e fim são coisas cíclicas. Início do quê? Fim do quê? Entende? Quando você fala de início da vida e fim da vida, por exemplo, a gente pode citar um aniversário. A gente completa mais um ano de vida ou menos um ano de vida? Fica a pergunta, né? Porque se a gente está fazendo mais um ano de vida, significa que mais um ano se passou e muito provavelmente você está um ano mais próximo do momento da sua morte. Então, por mais bizarro e, nossa, funesto que isso possa parecer, é importante a gente entender o conceito de início e fim, eles são variáveis do entendimento de cada um. Mas eu disse lá, né, no início, que os primeiros povos, eles compreendiam, mediam, né, o tempo através disso, das fases da lua, da cheia, das marés, essas coisas todas. Essa foi uma primeira forma de metrificar. Então, existem, por exemplo, na internet, dá para vocês pesquisarem e verem, por exemplo, que vocês podem muito bem ver o tempo passando através de um relógio de sol. Então, os relógios de sol foram uma das primeiras invenções, né, dos homens, das civilizações, para ver o tempo passando. Então, entenda, apesar de ser um referencial de suma importância para que o homem se situe, a contagem do tempo não é o principal foco de interesse da história. Em outras palavras, isso quer dizer que os historiadores não têm interesse pelo tempo cronológico, ou seja, contado nos calendários, pois a passagem do tempo cronológico não determina as mudanças e acontecimentos, os fatos históricos, que tanto chamam a atenção do historiador. Dessa maneira, se não é esse o tipo de tempo trabalhado pela história, que tempo tal ciência utiliza? Veja bem, como eu disse, o tempo cronológico é algo que pode ser medido e é algo que pode ser contado. Você pode até ver o tempo passar. Se você tiver tempo, você senta na sua varanda, no seu quintal, e você fica olhando para o sol. É óbvio, você vai botar uma proteção ocular para você não queimar a sua retina. Você fica vendo o sol nascendo, o sol meio-dia, o sol se pondo, e aí escurece, vem a lua. Isso é um tempo que você percebe. Você percebeu a Terra girando, tá? E eu estou falando isso para quem acredita que a Terra é um globo. Para quem acredita que a Terra é plana, eu não estou nem conversando com vocês, tá bom? Então você vê a Terra girando, né? O Sol está aqui, você vê a Terra girando em torno do próprio eixo
né? E ver o dia começar, terminar, e começar a noite, e terminar a noite, certo? Esse é o tempo cronológico, é o tempo que você vê. A gente mede em minutos, segundos, anos, séculos, décadas. O historiador não se interessa por isso. Por quê? Porque o historiador só se utiliza do tempo cronológico para saber mais ou menos a distância de um evento para o outro ou a duração de um determinado evento. Então, por exemplo, o tablet fica desligando aqui, eu preciso do tablet. O tempo que o tempo que o historiador precisa estudar é o tempo histórico. Ou seja, é o tempo que, se a gente fosse estabelecer uma linha, certo? Se a gente fosse estabelecer uma linha, essa linha, ela conteria anos, ou séculos, ou milênios, e a gente analisaria cada parte dessa contagem de tempo. Por exemplo, vamos fazer uma linha da sua vida. Alguns de vocês são jovens, muito jovens, então tem uma linha necessariamente curta, que vai ter de 0 a 17, 18 anos, 20 anos, quando muito, né? Mas se você pegar a linha de tempo de vida, sei lá, da sua avó, então, de repente, a sua avó tem lá uns 50, 60, 70 anos. Então, essa linha, ela tem um número de tempo cronológico. Quanto é esse tempo cronológico? 70 a 80 anos, certo? Só que esses anos têm significados diferentes para sua avó. Então, por exemplo, ela teve a infância. Sim, a sua avó um dia foi criança. Talvez você não saiba. A sua avó já foi criança. Então, ela lembre da infância dela com um certo carinho. Ela pode lembrar da adolescência dela como algo ruim, então ela pode denominar essa adolescência como uma fase da escuridão, né? E pode lembrar, de repente, dos anos em que ela foi casada com seu avô, como a fase da lua de mel. Não importa. Entenda, mais uma vez voltando, tem 70 anos a sua avó. A infância tem uma pequena contribuição. A gente fica menos tempo sendo adolescente e criança do que a gente passa sendo adulto. Isso é só um detalhe. Mas tem lá a infância dela, ela denomina de uma forma. Tem a adolescência dela, ela denomina de outra forma. E tem a vida de casada dela, ela denomina de outra forma. São 70 e poucos anos. Esses anos não interessam para o historiador. O que interessa para o historiador é o tempo histórico, ou seja, entender por que a infância dela teve esse significado, por que a adolescência dela teve esse significado, por que o casamento dela teve esse significado. Então, sendo assim, a gente tem aquela clássica divisão que a gente sempre vê nos livros de história, que você tem uma linha, e essa linha é dividida, e aí você tem um período chamado de pré-história, outro período chamado de História Antiga, outro período chamado Idade Média, outro período chamado de Idade Moderna e outro período chamado de Idade Contemporânea. O que é isso? Se a gente pegar o período da pré-história, ele, né, termina em mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo e fala desde o surgimento dos hominídeos, né, do homem sapiens. A história, né, a Idade Antiga, começa no momento em que os homens desenvolvem um sistema de escrita. E lembrando, a história já existia, ela estava sendo contada oralmente, por pinturas nas cavernas, por esculturas, mas tem gente que diz que só se faz história escrevendo. Isso não é verdade, né? Você, nesse momento, está fazendo história. Certo? Daqui a alguns anos você vai contar para o seu filho, para o seu neto, fala assim: em 2020, você não sabe o que a gente teve que fazer. A gente teve que ficar trancado em casa para a gente não pegar uma doença na rua. Isso é história. Sim, pode não parecer nesse momento, mas é como a gente fala no meme, a gente ainda vai rir muito desses dias que a gente está passando trancado em casa. Só para a gente traçar um paralelo com o que a gente está passando. Para o historiador, não interessa se agora é 2020. Interessa para o historiador que, por exemplo,
102 anos depois da última grande pandemia mundial, que foi a gripe espanhola em 1918, 102 anos depois repete-se uma nova pandemia. E com um detalhe importante: essa pandemia de hoje tem mais ou menos as mesmas implicações, os mesmos problemas que a gripe espanhola em 1918 teve. Então, hoje, novamente, 100 anos depois, você pode falar assim, pô, 100 anos é tempo pra caramba. Não é, gente. Para o historiador, 100 anos é, sei lá, uma semana, um mês no máximo. Por quê? Porque quando você para perceber que a gente não tinha em 1918 a tecnologia que a gente tem hoje, em 2020. Mas, o que mais se fala na televisão? Lave a mão, lave a mão, lave a mão. Que é uma forma do quê? Você não propagar o vírus, você matar o vírus. Um ato simples, lavar a mão com água e sabão. Era a mesma coisa que se recomendava em 1918. Então, para o historiador, ele vai pensar esse período, 102 anos entre uma pandemia e outra pandemia, o que aconteceu com os humanos aqui em 18 e aqui em 2020, que novamente uma pandemia ocorre com as mesmas características. Essa é a importância do tempo histórico. Analisar que cada povo, cada civilização, cada momento histórico vai ser analisado de uma maneira diferente, porque existem percepções diferentes. Para a grande maioria das pessoas no mundo, o tempo ele é contado a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então, o nosso calendário é um calendário que parte da ideia de que Jesus nasceu há 2020 anos atrás. Só que, por exemplo, para outras civilizações, o tempo, a vida, só é contado através de outros eventos. Os judeus, Jesus Cristo era um judeu. O povo judeu conta o tempo a partir da criação do mundo. Então hoje a gente estaria mais ou menos no ano 5000 e alguma coisa. Porque é como eles contam há quanto tempo o homem foi criado. Só que a gente sabe, por exemplo, que existe uma série de construções, monumentos, esculturas que têm a sua data anterior a 5000 anos atrás. Quando você para pensar, as pirâmides do Egito, elas foram construídas mais ou menos 2500 anos antes de Cristo. Você faz uma conta aí, você já tem uns 4000 e poucos anos. Só que você tem diversos outros monumentos que datam de mais de 5000 anos atrás. Por mais que Jesus fosse judeu, o povo judeu não considera Jesus Cristo o Messias, como muita gente acredita. Então, eles não têm esse referencial de Jesus na história deles. O referencial deles é a data da criação do mundo. Cada povo vai entender o tempo de uma determinada forma e vai colocar o seu referencial diferente, vai colocar o seu referencial em outras coisas, tá certo? A sua mãe, por exemplo, pode definir que a vida dela ficou melhor depois que você nasceu. Antes de você ter nascido, vamos dizer que a sua mãe nem tinha alegria na vida. Mas você é a grande alegria da vida da sua mãe e do seu pai. É uma possibilidade. São referenciais. A vida está correndo solta, mas a vida da sua mãe só tem alegria depois que você chega. Então, é a forma como a gente analisa esse tempo todo. Para a gente finalizar aqui, já dar o próximo passo para a nossa próxima aula, que é o seguinte. A gente viu aqui a diferença entre tempo histórico e tempo cronológico. Podem ficar tranquilos que eu não vou ficar cobrando quanto tempo durou a Idade Antiga, quanto tempo durou... Não, isso aí é besteira. O que você tem que saber a partir de agora é o seguinte. Primeiro isso. Se o tempo, que é algo que não é palpável, as pessoas têm diversas interpretações sobre ele, outras coisas também acontecerão. Então, o nosso próximo assunto será a formação da memória. Como é que a gente constrói a nossa memória? Porque uma coisa é importante em história. Os alunos ficam surpresos quando, por exemplo, eu falo, não, porque tal coisa aconteceu 5000 anos atrás, porque tal coisa aconteceu no dia, mês e ano tal. Veja, isso é só um exercício de repetição. Como eu falo disso o dia inteiro, por tantas vezes a semana, eu já estou acostumado. Então eu não vou errar, porque não vou estar sempre falando. Agora, isso não é ter uma boa memória, isso é ter repetição. Então você guarda. Agora, como é que a gente forma
o conjunto de coisas que a gente lembra. Esse é o nosso próximo passo. Por quê? Para a gente entender de história, para a gente gostar de história, por assim dizer, a gente tem que entender tudo é mutável, que a forma como a gente percebe as coisas é diferente de uma pessoa para outra e que a nossa sociedade percebe as coisas de maneiras diferentes. Então, na nossa próxima aula, o que a gente vai falar vai ser sobre memória individual e memória coletiva. Mais uma vez lembrando, aqui está meu WhatsApp, certo? Para você me mandar mensagens. Aqui está o meu e-mail para você me mandar mensagens. E para cada turma, tá? Para o NEJA 1, toda segunda-feira, a partir das 18h30, eu estou online na plataforma da sala de aula. Para 1017 e 1018, a mesma coisa. A partir das 18h30 eu estou online. Estou sentado no meu computador esperando por vocês lá. É como se a gente estivesse indo para a escola. Para 1016 e para 1015, a mesma coisa. Estou sentado no meu computador na sexta-feira a partir das 18h30. O que acontece? Se a gente tiver um número legal de pessoas, dá para a gente fazer uma videoconferência. Né? Dá pra gente fazer uma live, pra gente tirar dúvida, pra gente conversar, etc, etc. Fiquem cientes disso. NEJA, segunda-feira, 1017, 1018. Quarta-feira, 1015, 1016, sexta-feira, todos a partir das 6h30, tá bom? Um abraço, um beijo, um queijo e usem camisinha. Em té.